Nos anos 1960, a indústria de quadrinhos era dominada por arquétipos de heróis quase divinos. Eram adultos invulneráveis, figuras paternas de moral inabalável que desciam à Terra para proteger a humanidade. Foi nesse cenário que Stan Lee e Steve Ditko criaram uma anomalia, um adolescente comum, de uma vizinhança comum, com problemas comuns. Peter Parker não era um deus, um bilionário ou um supersoldado. Ele era um jovem inteligente, porém socialmente desajeitado, que, por um acidente do destino, recebe poderes extraordinários. Mas a história do Homem Moranha não é sobre a glória de ter poderes. É sobre o fardo que eles impõem. A narrativa se afasta do heroísmo como um chamado glorioso e o apresenta como uma consequência trágica de uma falha pessoal. O evento fundador da jornada de Peter é a morte de seu tio, Ben Parker. Antes disso, os poderes recém-adquiridos eram uma ferramenta para ganho pessoal, para fama, para vingança mesquinha contra aqueles que o humilhavam. Em um momento de egoísmo, Peter permite que um ladrão escape, um ato de omissão que parecia insignificante. Minutos depois, esse mesmo ladrão tira a vida da figura que o criou. A culpa se instala não como um sentimento passageiro, mas como um trauma psicológico permanente, a fundação de sua identidade heróica. A dor da perda se transforma em um motor, mas a responsabilidade não nasce do poder, e sim da falha em usá-lo. É o peso do erro que o obriga a agir, a garantir que sua inação nunca mais custe uma vida. A famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é frequentemente citada como um lema inspirador. Mas no contexto da origem do Homem-Aranha, ela funciona menos como um privilégio e mais como uma sentença. É um juramento silencioso, feito sobre o túmulo de seu tio. Uma promessa de que cada vida salva será uma tentativa de redenção por aquela que ele não salvou. O heroísmo para Peter Parker não é uma escolha diária, mas uma obrigação moral que raramente oferece recompensa emocional ou reconhecimento. Pelo contrário, cada ato heróico parece arrancar um pedaço de sua vida pessoal, reforçando um ciclo de sacrifício que o isola cada vez mais. As perdas se tornam uma constante na vida de Peter. Relacionamentos amorosos, amizades, a busca por estabilidade financeira e a própria identidade pessoal são continuamente sacrificados no altar do bem maior. Gwen Stacy, seu primeiro grande amor, morre durante um confronto com o Duende Verde. A tragédia é dupla. Ele não apenas falha em salvá-la, mas sua tentativa de resgate pode ter sido o próprio mecanismo que causou sua morte. A física do impacto da teia, a parada abrupta da queda, o som seco que ecoa nos quadrinhos. Cada detalhe é um lembrete cruel de que suas ações, mesmo as bem-intencionadas, podem ter consequências fatais. O luto se torna uma sombra que o acompanha, e o medo de que o mesmo destino se abata sobre outros o afasta de novas conexões. Salvar o mundo nunca foi o problema. O verdadeiro desafio sempre foi proteger as poucas pessoas que faziam seu próprio mundo valer a pena. A impossibilidade de conciliar a vida pessoal com a missão heróica é o conflito central e insolúvel do personagem. Mary Jane Watson, que eventualmente descobre sua identidade secreta, representa a promessa de uma vida normal, um futuro onde ele poderia ser apenas Peter. No entanto, a relação é constantemente assombrada pelo perigo. Ela se torna um alvo, um ponto de fragilidade emocional explorado por seus inimigos. O mesmo acontece com a Tia May, com Harry Osborn, com qualquer vínculo afetivo que ele ouse construir. Cada amigo, cada amor transforma-se em uma potencial vítima, uma peça no tabuleiro sádico de seus adversários. A escolha entre o bem coletivo e a felicidade individual se apresenta de forma
implacável. Em sagas como Um Dia a Mais, Peter enfrenta uma decisão impossível para salvar a vida da tia May. Ele faz um pacto com Mephisto, o demônio que exige em troca seu casamento com Mary Jane. Ele sacrifica a maior fonte de felicidade de sua vida para preservar outra. O universo é reescrito, seu amor é apagado da existência, e ele nem mesmo se lembra do que perdeu, mas o vazio permanece. Toda decisão certa cobra um preço, e para o Homem-Aranha, o preço é quase sempre pessoal, íntimo e irrecuperável. Ele salva uma vida, mas perde a sua. A máscara do Homem-Aranha não serve apenas para proteger sua identidade, mas também para esconder sua dor. O anonimato é, ao mesmo tempo, uma proteção e uma prisão psicológica. Por baixo do traje, por trás das piadas e da agilidade sobre-humana, existe um homem solitário, esgotado pela culpa e pelo peso de suas escolhas. Ele não pode compartilhar seu fardo. Ele não pode desabafar sobre o terror de quase ter morrido ou sobre a dor de ter visto alguém morrer. O Homem-Aranha é aplaudido nas ruas, mas Peter Parker chora sozinho em seu apartamento. Essa dualidade cria uma camada invisível na narrativa. O heroísmo como uma experiência profundamente trágica, não gloriosa. Peter Parker se torna um símbolo do altruísmo silencioso e não reconhecido. Ele representa a responsabilidade como um fardo que impede o herói de viver plenamente, de construir uma família, de ter paz. Ele é a metáfora para aquelas pessoas que cuidam de todos ao seu redor, que assumem os problemas dos outros, que se doam até a exaustão, mas que se esquecem de cuidar de si mesmas. Pessoas que sorriem em público enquanto carregam um peso invisível, que se sentem culpadas por desejarem um momento de descanso, uma folga da obrigação que elas mesmas se impuseram. A tragédia do Homem-Aranha reside em sua humanidade. É porque ele sente, porque ele ama e porque ele perde que seu sacrifício tem tanto peso. Ele não é um Deus imune à dor, mas um homem que sangra, que sofre e que, apesar de tudo, se levanta mais uma vez para fazer a coisa certa. Não porque espera uma recompensa, mas porque não fazer seria trair a memória de Ben Parker e a si mesmo. O sacrifício final não é morrer em batalha. É viver uma vida inteira de luto, solidão e responsabilidade. É continuar salvando um mundo que nunca lhe permitirá ser feliz. E quem salva o herói quando ele é o único que resta para se sacrificar? Essa é a questão que a história do Homem-Aranha nos deixa. Não é uma celebração do poder, mas uma reflexão sombria sobre o seu custo. Uma investigação sobre o ponto em que o altruísmo se transforma em autodestruição, onde a responsabilidade se torna uma corrente. O que acontece quando fazer a coisa certa significa apagar a si mesmo? E qual o verdadeiro preço de uma vida dedicada a consertar os erros, principalmente quando o maior erro que se busca redimir é o seu próprio? Se você também entende o pau que o Peter Parker passa, comenta aqui e deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no Noir Analítico e até a próxima.